Olá, meu nome é Caio Castro Lima, sou jornalista e responsável pelo podcast Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam. Nosso objetivo é oferecer ao Brasil a visão dos candidatos a prefeito a respeito de suas análises, suas expectativas e metas para transformar a educação em seu município. Os temas aqui tratados são de interesse de todo o país. As opiniões e posições aqui apresentadas são de responsabilidade exclusiva dos candidatos. Vamos ao entrevistado de hoje. Olá, gente, tudo bem? Olá, cidadãos e eleitores preocupados com a educação no seu município. Hoje nós vamos com mais um podcast Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam. Sempre na busca pelo melhor debate sobre as expectativas e metas para transformar a educação nos municípios brasileiros. Nosso entrevistado de hoje é Cristiano Pupi, pré-candidato a prefeito de Campo Largo, no Paraná, uma cidade de 135 mil habitantes que fica na região metropolitana de Curitiba. Cristiano é advogado, especialista em gestão pública e passou por diversos órgãos da administração municipal e estadual no Paraná e também experiência em gestão em Brasília. Vem de uma família tradicional na política de Campo Largo. Tudo bem, Cristiano? Como é que você está aí para essa campanha? Caio, estou muito animado, estou muito feliz, estou muito confiante e estou aprendendo muito. A cada dia que passa, falando com a população, falando com a comunidade, entendendo mais a realidade do município. A gente tem a base acadêmica, tem a base histórica, tem tudo que eu aprendi dentro desses 34 anos, que eu não imaginava que estava fazendo uma preparação para esse momento único, que é essa candidatura, essa pré-candidatura para prefeito de Campo Largo. Mas cada história que eu encontro em Campo Largo, cada declaração, cada conversa, eu me sinto um homem mais preparado. Acho que governante precisa de 3 pontos principais. Meu pai dizia, e seguia muito aquele trecho do Ulisses, quando promulgou a Constituição, que a regra básica para o governante é não roubar, não deixar roubar, colocar na cadeia quem rouba. E eu acredito que tem 2 questões fundamentais atreladas a essa. Esse é o padrão ético que qualquer pessoa que se dispõe a colocar o rosto aqui, ele precisa e deve ter para pedir o voto e o apoio, o anseio da população. Segundo é saber ouvir. O governante que não sabe ouvir, ele vai ter uma dificuldade de sair da bolha, de sair do grupo próprio e falar necessariamente atendendo os anseios da comunidade. O terceiro é saber fazer. Você não vai saber ouvir a demanda sem saber fazer e executar aquilo que a população quer e espera. Às vezes não é a vontade própria, mas saber como fazer, como executar, de que forma, quando, em que passo, em qual mudança legislativa. E isso é o preparo que o sujeito tem durante toda uma vida, né? Então, eu falo que o governante que sabe ouvir e não sabe fazer, ele vai ser um frustrado, porque vai ter aquela demanda reprimida. O governante que sabe ouvir, que faz sem saber ouvir, vai ser um incompetente, cara. Porque necessariamente ele vai fazer aquilo que a população não está querendo, que ela não está esperando, ou aquilo que o senso de prioridade não espera para aquela hora, e passa a ser muito perigoso. Então é necessário a gente atrelar esse saber ouvir com o saber fazer de modo muito contínuo. É isso que eu tenho buscado, me especializar, estudar muito o município, estudar muito o cenário nacional e municipal e os anseios, aquilo que a população quer, aquilo que a população espera e as dificuldades dentro da nossa querida e amada Campo Largo. Cristiano, então assim, dentro desse contexto que você fez para a gente, vamos lá a uma primeira pergunta que, na verdade, eu vou juntar algumas questões já para numa pergunta maior, né? Você falou do contexto do município, dentro do estado e nacional. A gente tem visto um histórico na educação brasileira, né, de baixa qualidade. Isso em vários pontos do Brasil. Às vezes você vê algumas, né, ilhas de excelência, alguns estados que se destacam. E aí, pelas suas andanças aí em Campo Largo e em Brasília e pelo estado, como secretário de estado, algumas posições você assumiu, como é que você vê a educação especificamente no município, tá? Como é que você tem ouvido, dentro disso que você falou, de escutar a população sobre esse ponto? E outra coisa, a gente percebe muito, educação dá voto, Cristiano? Educação é essência. Além de dar voto, ela é a essência da administração pública. A educação passa a ser o futuro.
População sem educação, sem cultura, ela está atrelada ao fracasso, está atrelada à vinda de ditadores, está atrelada a uma administração pública cada vez mais ineficiente, ineficaz. A educação ineficiente, ela faz com que a sociedade não tenha a cobrança necessária para os protagonistas do processo em modo futuro. Cidade sem educação, Estado sem educação, é um Estado sem crescimento econômico, sem a qualificação, sem a mão de obra. Então ela não dá só o voto, a educação dá o futuro. A educação é a nossa essência dentro do poder público e da forma como a gente vai agir daqui para frente. E eu estou falando isso, mas além do voto, a educação ela precisa ser essa prioridade absoluta pelo futuro. Se a gente futuro, a gente precisa estar interligado absolutamente ao processo educacional. E como é que você tem analisado, né, dentro das suas ideias e dos seus projetos e programas que você tem elaborado aí para uma futura prefeitura, né, caso venha a vencer as eleições, o que você tem escutado da população que pode melhorar, né? Qual a análise que é feita atualmente da educação no município e quais pontos você tem desenvolvido no seu programa de governo? A educação em Campo Largo ela precisa ser dividida em dois pontos, e aí eu coloco um ponto de virada, um ponto de inflexão que ocorreu em 2017, num novo anseio, num novo projeto educacional, e um outro ponto que é hoje existente. Em 2017 houve um processo de ruptura em que as primeiras verbas livres que vieram para o município, mesmo numa situação calamitosa econômica, foi para você adquirir o primeiro programa de uniforme escolar para o município de Campo Largo e para toda a região metropolitana de Curitiba, foi o pioneiro dentro disso. Além disso, atrelado a um programa de inovação, um programa de robótica, mudança nas merendas escolares, qualificação e reforma de alguns eixos educacionais, melhora a curto prazo na qualificação e na valorização profissional dos servidores, transporte escolar ampliado, reformado, funcionando. Essa era a educação do município de Campo Largo de 2017 a 2020, com uma interrupção drástica por conta da pandemia no ano de 2020, mas eram os melhores indicadores e os maior crescimento de indicadores de qualificação no Paraná. E eu vou te dar alguns exemplos. O uniforme escolar que veio, atrelando e dando uma uniformidade aos alunos, independente se o aluno vem do centro, se o aluno vem da periferia, se o aluno tem mais condição ou menos condição. Isso daí fez com que o aluno chegasse dentro da sala de aula com um padrão de igualdade para aprender, uma boa merenda escolar, uma melhora dentro dos eixos e núcleos educacionais, e isso fez um processo de expansão dentro da rede infantil do município de um modo tremendo. Essa melhora foi muito rápida, ela foi muito célere, ela foi muito efetiva. E agora eu preciso colocar da realidade de hoje com alguns problemas que a gente já tem. O uniforme escolar, que foi o primeiro ato feito lá atrás, primeiro empenho, primeira liquidação do governo, da gestão do meu pai em 2017, até hoje ele não foi entregue para os alunos da rede de ensino. Mesma coisa com questão do material escolar, eles ainda não têm nem o caderno de matemática ainda. A gente está com alguns problemas de compra, de entrega por conta da rede, talvez muito possivelmente por conta de um problema de fluxo de caixa. Falei agora há pouco para você da prioridade. A prioridade ela precisa ser a sala de aula. Evidentemente você tem algumas reformas sendo feitas em alguns eixos e núcleos educacionais, mas você tem outras escolas em que a situação está muito precária, está muito vulnerável, principalmente no subúrbio. E aí eu tenho conversado sistematicamente com diversas professoras professoras e professores que me reclamam muito da falta de valorização profissional, da falta da adequação da progressão de carreira, da dificuldade que a gente tem no piso, mas principalmente da falta e da ausência de diálogo com o poder público municipal. E quando ocorre, e aí eu falo para você do saber ouvir e saber governar, mas quando uma parte disso não é feita porque o núcleo e o universo dos educadores não tem esse acesso prioritário, direto e fácil, uma reclamação contínua que a gente recebe, é porque a prioridade e as escolhas políticas vão ser feitas de modo absolutamente equivocado. Então, é isso que a gente precisa unir, é isso que a gente precisa colocar, conciliar com algumas propostas que eu quero te passar agora, Caio. É isso que eu ia te falar. Assim, eu queria que você dissesse assim, até para a gente, né,
o nosso ouvinte e quem está assistindo entender os 3 principais desafios, né? E como melhorar e fazer avançar esses principais desafios. Pontue-nos, por favor, assim, 3 que você acha assim, essenciais para um primeiro momento, logo que na possibilidade de vir assumir. Primeiro de tudo, a gente precisa resolver a situação do transporte escolar do município muito defasado no pós-pandemia. E aí tem uma situação administrativa, tem uma situação política e tem uma situação humanitária. Vou falar o porquê. Campo Largo tem mais de 1.200 quilômetros quadrados de extensão, um município muito grande, em que o interior do município também é muito amplo. Em 2021 para 2022, houve uma ruptura, era a retomada da pandemia, e simplesmente o transporte escolar no município foi cortado. Foi feito de uma forma muito assodada, não foi feito de modo de uma progressão própria. E aí você tem uma escolha política, você tem uma necessidade administrativa, mas você tem um erro lógico muito evidente, que dentro de um processo de educação, se a gente não tiver o diálogo, se a gente não tiver a humanidade no processo, eu acho que a gente não vai conseguir fazer nada dar certo. Então a gente precisava ter naquele momento que as classes vindouras viessem a entrar de uma forma sucessiva. Outra coisa, se vai ser economizado o valor dentro do transporte escolar, você precisava também fazer reformas dentro dos núcleos das escolas, principalmente das regiões mais afastadas do município, que não foi necessariamente feito com uma velocidade adequada. Então, por que as pessoas procuram o centro? Por que você valoriza o centro? Então, você vai gastar mais dinheiro com transporte escolar, você vai gastar mais dinheiro num processo que poderia ser investido na qualificação dos professores, na qualificação profissional deles, na valorização salarial deles. Então, quando você coloca esse dinheiro atrelado ao gasto do transporte, isso daí não dá certo. Mas o transporte ele não pode ser cortado da forma abrupta que foi. Cada caso precisava ser avaliado dentro de uma condição em que o pai, a mãe e a criança poderiam ter a preferência ou a necessidade de uma escola mais longe. Então a gente não pode tratar o todo, a gente precisa colocar as exceções, tratar com especialidade, com isonomia e atendendo aquilo que o processo educacional pode ser melhor para o aluno com essas condicionantes evidentemente econômicas, mas vai atrelar também o pai, vai atrelar a mãe, senão você vai acabar ocasionando aquilo que ocorreu, uma evasão escolar enorme, por conta simplesmente da falta do diálogo. Então, diálogo amplo, aberto e restrito com a comunidade educacional e com os pais. Segundo, escolas abertas, sensação de pertencimento. Se as pessoas não querem ir para a escola perto da comunidade, é porque elas, evidentemente, num tempo curto, elas vão querer tirar a criança daquele lugar, vai querer jogar ela para o centro, vai querer jogar ela para uma outra... para um outro bairro, para um outro núcleo educacional. A comunidade ela precisa estar inserida dentro do processo de escola, bairro, escola, qualificação, abertura nos finais de semana, processo em que a comunidade seja parte da escola e a escola seja o centro da comunidade. Aí você teria uma pressão, inclusive política, melhor. Para quê? Para reforma, para adequação, para melhoria. Porque a escola ela passa a ser o centro de tudo. Então isso vai ocasionar. Terceiro, processo de inclusão. Eu tenho recebido diversas vezes o processo até de desabafo de pais, de alunos que contemplam algum tipo de deficiência, relatando diversos problemas que a falta de qualificação e de acessibilidade a elas tem, principalmente do transtorno do espectro autista no município de Campo Largo. Eles me perguntam, mas Cris, qual a dinâmica, qual a política pública que vai ser resolvida? Eu falei, vocês que vão falar. São vocês que vão trabalhar e construir, em conjunto com a Secretaria de Educação e a Prefeitura Municipal, um núcleo melhor, um centro de especialização, de convivência, tutores dentro das salas, que hoje não têm essa qualificação adequada para que façam o atendimento individualizado dessas crianças, que passem e tenham um transtorno dentro das suas residências, mas esses traumas vão ser vendos num processo futuro. Quanto que é o custo que isso vai ter? E se a gente centralizar isso daqui? E se a gente otimizar esses custos? É um processo muito pequeno, atrelado a um valor que a educação tem no município educacional de Campo Largo, que às vezes ela não ocorre por conta de falta de diálogo e por conta de falta de teimosia, cara. Isso não pode acontecer, de forma alguma. O processo de educação, ele muda
com o tempo, não existe receita de bolo. Não adianta a gente pegar a receita de 1970, 1980 e aplicar com a educação de hoje. A educação de hoje que a gente já está trabalhando com o celular interligado ao convívio e o crescimento dos bebês, das crianças, que têm inteligência artificial e que terão inteligência artificial como base do seu crescimento educacional e profissional. Então, essas mudanças elas precisam estar atreladas ao amplo diálogo, à convivência dos pais. E na forma como eles me relatam que há uma falta de diálogo, a situação ela passa a ser mais complicada. E o terceiro, a gente precisa fazer a adequação e a valorização profissional dos profissionais da educação no município. Essa é uma situação que me preocupa muito. Primeiro porque em 2021 a gente tinha um índice do do Tribunal de Contas do Estado que eu acho que baseava entre 41% a 43%. Esse índice já cresceu para 47% a 49%. Está crescendo o índice de gasto pessoal atrelado a 20% da receita corrente líquida. E o nosso crescimento das receitas está crescendo apenas 10%, ou seja, essa bomba vai estourar a partir do final do ano, a partir do ano que vem, né? E como que você vai fazer? Como que você vai fazer essa adequação do piso, né? Você precisa fazer com que o município cresça. Não adianta colocar a faca no pescoço do empresário. A gente precisa ter maneiras para que o município cresça e cresça de uma forma muito rápida, para que a gente atraia investimento para cá, consiga aumentar a arrecadação, consiga dar um fôlego para a máquina, para no primeiro momento não colocar, abrir cargos políticos, mas adequar a lei. E a legislação, o piso nacional, ele precisa ser atendido. Quem passa num concurso da prefeitura, que vai entrar e precisa entrar pelo piso e a prefeitura está abaixo, ele entrando no mesmo padrão salarial de quem está 10, 15, 20 anos dentro e exercendo essa posição, ela passa a ser absolutamente desmotivadora para a classe. Então, o plano de carreiras do magistério, o plano de carreira dos profissionais, o plano de adequação com o piso, a requalificação de todo o entorno, a acessibilidade, a reforma, melhoria de infraestrutura e a situação e sensação de pertencimento do município, eu acho que vai ditar os rumos da cidade nos próximos 10, 15, 20 anos e precisa ser feito de uma forma urgente. Cristiano, você apontou para a gente aí dentro desses desafios, né? Em três dele, embora seja muito mais, mas três principais que são muito importantes, mas que requer aí a arrecadação do município, uma série de fatores que contribuem. Como gestor público, e você que estuda essa área, como fazer a opção de um ou outro num primeiro momento, ou fazer uma cirurgia mais ampla de avançar e ir atacando todos os desafios ao mesmo tempo? Como é que gerencia isso para fazer a educação funcionar de uma forma mais ágil e eficaz? Campo Largo tem pressa. Campo Largo não pode ser refém do acaso, não pode ser refém das notícias, e a gente precisa dar o direcionamento que a cidade quer e espera. Sabe, Caio, lá em 2021 a gente chegou a bater 43, 41% de índice de folha. A gente está batendo em quase nos 50%, com o índice de crescimento do gasto em folha batendo nos 20%, no índice de crescimento da arrecadação batendo em 10%. Ou seja, da forma como está, ou a gente faz uma cirurgia muito severa, uma reforma administrativa muito severa, não só para que a gente faça os ajustes necessários da educação, mas que a gente cumpra a lei conforme o teto, ou a gente vai ter uma dificuldade muito grave. E para isso não pode só a educação estar sozinha dentro desse bolo. A gente precisa aumentar o bolo. Como é que a gente vai aumentar o bolo? Com desenvolvimento econômico, com qualificação, com entrada de investimento aqui, que eu, em conjunto de trabalho com o governo do estado, em conjunto de trabalho com a Invest Paraná, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, desejo fazer no dia 1º de janeiro de 2024 a apresentação para a Câmara de Vereadores de um novo projeto de crescimento e de atração de investimento no município de Campo Largo, para que a gente consiga ter esse crescimento rotativo, ter esse crescimento orgânico, fazer com que essas empresas, essas indústrias, esses comércios que vão ser ampliados aqui, contemplem uma arrecadação melhor, contemplem outras faixas de arrecadação do município, para que a gente tenha esse fôlego e venha atender uma questão prioritária, não uma questão política, uma questão legal e não uma situação administrativa. E passa a ser o atendimento a essas demandas do processo educacional, o plano de carreira, tão logo a gente consiga contemplar
colar isso em folha. Mas não é algo fácil, veja só, quando meu pai assumiu lá em 2017 tinha 54%, em 2021, que aconteceu a pandemia e até por conta da pandemia que ele consegue baixar bem, mas você vai aos poucos baixando o índice de folha, não é fácil. O que é fácil é governante irresponsável dar aumento indevido para a classe política, estourar o teto e sobra onde? Na educação prioritariamente. E é isso que aconteceu aqui no município de Campo Largo. Você saltou você demorou 3 anos para se adequar, em 1 ano mais ou menos, com gastos estapafúrdios, a folha já está estourando de novo. Isso não pode ser assim, a gente precisa ter uma responsabilidade e somente um gestor que olhe todas as áreas num processo de arrecadação, investimento, necessidade para manutenção pública, economia de gastos e projeto de futuro tem pela cidade. Se o comandante deixa tudo solto, vai estourar essas bombas para o contribuinte, para os pais dos alunos e para os servidores da máquina pública. Isso aí. Cristiano, é um grande desafio, não tem a menor dúvida. Mas assim, a gente te agradece, nós, né, não podemos continuar aqui, que teria um dia inteiro de bate-papo aí, mas vamos deixar isso aí ao longo da campanha, então a gente vai acompanhando aí suas propostas, né, acompanhando o que a população faz. E a gente aqui do Instituto Alves Beto agradece bastante aí a sua participação, te deseja toda sorte, um bate-papo foi muito bom. E você aí, para a população de Campo Largo, um último, né, recado aí sobre a educação e o que deseja buscar nessa caminhada educacional para essas crianças e jovens aí de Campo Largo. Cara, eu vou falar uma situação ousada aqui, mas a base desse sonho que a gente tem, dessa vontade que todo esse grupo técnico que está comigo aqui pensando e vendo o futuro tem, não é simplesmente 4 anos de uma administração, é algo mais ambicioso. É você tentar fazer uma mudança geracional e cultural no município de Campo Largo, que a gente não tenha o vira-latismo, que a gente seja o exemplo para o Brasil. E isso passa, essa mudança de mentalidade no processo educacional. Por isso passa a ser prioridade máxima. Construção do futuro, novos anseios, melhor mão de obra, melhor qualificação. Pode ter certeza que a gente vai ter isso a nossa missão e a nossa obsessão. Ao Caio, a toda a equipe que está fazendo esse brilhante trabalho, que fala com que os governantes divulguem a plataforma de educação, meu muito obrigado. Eu fico à disposição de você, de todos os ouvintes, de todos os pais, de todos os campolarguenses, para que a gente, em conjunto, ouvindo a todos e que todos tenham essa participação, construa a melhor educação do Brasil. Pode ter certeza disso. Meu muito obrigado, Caio. Nós que agradecemos mais um podcast Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam. Nosso bate-papo foi com o Cristiano Pupi. Muito obrigado, Cristiano. Obrigado, Caio. Obrigado a todos.